Shalom, graça e paz, pessoal. Continuando com os assuntos anteriores. Eu vou tecer aqui uma crítica em relação às igrejas, tá bom? E os seus entendimentos, a questão da própria teologia, ok? Uma crítica, claro, construtiva. E eu vou explicar para vocês, né? Na verdade, não sei se vai ser uma crítica mesmo, né? Mas vamos lá. Pessoal, tudo que você viu no vídeo anterior é uma forma de explicar para vocês que muitas igrejas, pelo menos essas aqui, ó, igrejas reformadas, pentecostais, neopentecostais, adventistas e outras, que têm seminários teológicos próprios, tem alguma divergência, tá? Estudam praticamente a mesma teologia, porém com algumas ressalvas dentro de algumas áreas. Isso é muito importante explicar. Mais uma vez, essas igrejas estudam praticamente os mesmos bojos em relação à teologia, a mesma matérias, praticamente as mesmas matérias, né? Porém com algumas ressalvas. É aqui que eu quero que você entenda, tá bom? Tem igrejas reformadas que não aceitam seminários. A pessoa se formou no seminário pentecostal, ou da igreja pentecostal. Ela não aceita. Simplesmente manda a pessoa fazer. Claro que não são todas as igrejas. Tudo bem? Então a pessoa é reformada, uma igreja reformada, protestante reformada, só que ela não aceita o curso teológico das igrejas pentecostais. Justamente por causa de um desses aspectos, principalmente quando se estuda teologia sistemática, tá bom? Sistemática. Então, aqui começam algumas questões que não era para ver. As igrejas reformadas muitas vezes não aceitam seminários pentecostais, ok? De cunho pentecostais, de bojo pentecostais, e porque tecem também críticas. Existe também seminários pentecostais que criticam e não aceitam seminários neopentecostais. Neopentecostais. Não aceitam, criticam, justamente por causa de um desses aspectos que está aqui. Tudo bem? Tá? Também da mesma forma, esses aqui, muitas vezes não aceita um curso, pelo menos a pessoa fez um curso na igreja adventista de teologia, e sai da igreja adventista, vai entrar numa igreja reformada ou pentecostal, não vão aceitar. Vão aceitar. Vai pedir muitas vezes para ele fazer um novo curso, ou um curso da própria igreja, tá? Que estão aqui, ou reformadas pentecostais, neopentecostais, ou outras que estão aqui, tá bom? Então existe essa divergência, existem esses quesitos, e que nós devemos compreender perfeitamente. Por isso que tem gente que estuda na igreja reformada, que depois que termina, estuda na pentecostal, estuda na adventista, no seminário adventista, e outros também, ok? Justamente para entender essa gama de situações. Isso é importante. Outras coisas também. Existem seminários pentecostais que não aceitam outros seminários pentecostais. É aqui que eu quero tecer minha crítica. Seminários pentecostais que não aceitam um irmão que veio de outra igreja pentecostal e que fez um curso lá na sua igreja de teologia e não aceita. Entende? Por que não aceita? Qual é a dificuldade? Não é do mesmo bojo? Não tem a mesma definição? Não tem os mesmos caracteres? Por que não aceitar? É uma questão de quê? Essa eu quero perguntar para vocês. Por que dentro dos seminários pentecostais não aceitam outros seminários pentecostais?
Que é manipulação? O que estão fazendo? Teologia de quem? A teologia da igreja. A teologia não pertence a nenhum dessas linhas aqui, não. Pertence a toda a igreja. E cada um deve se respeitar, ou respeitar uma pessoa formada em outra igreja. Isso é muito importante, tá? Agora, se a pessoa quiser fazer um outro seminário, amém. Mas reconheça que aquela pessoa estudou teologia. Reconheça. Agora, se na sua doutrina é um pouco diferente daquilo que ele aprendeu, isso é uma outra situação, um outro aspecto que ele deve rever quando entra numa igreja pentecostal, neopentecostal, numa igreja adventista. Sai da reformada e entra numa dessas igrejas. Tem que rever. Porque essas igrejas não vão mudar a sua doutrina, o seu seminário, porque a pessoa é reformada. Vida da reforma protestante. É uma igreja reformada, veio de uma igreja reformada. Da mesma forma, as igrejas reformadas. As igrejas reformadas, muitas delas não aceitam seminários pentecostais, neopentecostais, adventistas e outras. Não aceitam. E preferem que ele venha fazer um tipo de rebatismo. De uma forma simbólica, claro, né? Venha fazer um outro seminário na igreja. Sabe por que isso acontece, gente? Porque cada uma dessas... Aqui tem milhares de igrejas. Milhares de igrejas. Com seu sistema de confissões. Tá? E doutrinas mesmo. E aqui também, aqui também, aqui também. Cada uma com o seu seminário. Cada uma com o seu seminário próprio. Desenvolvido praticamente pela própria igreja. Agora vamos falar do meu pessoal, tá bom? Vou falar do meu pessoal. Seminários pentecostais. Ok? O que ocorre dentro do seminário pentecostal? Tá? Existe uma questão importante, tá bom? Da teologia pentecostal em relação à teologia, que trabalha no aspecto da pneumatologia ou paracletologia em relação aos dons espirituais. E que, dentro de outros seminários pentecostais, eles não aceitam. Eles não aceitam. Ok? Porque existe divergência entre o seminário pentecostal e o neopentecostal, que é muito confundido com o seminário pentecostal. Muito confundido. Tá bom? Os neopentecostais têm um tipo de doutrina desenvolvida, um tipo de ideia, o qual os pentecostais não aceitam. Na verdade, existe mais neopentecostais do que pentecostais. Existem igrejas que parecem pentecostais, mas a sua prática é neopentecostal. Isso é importante. Então, cada um tem um seminário. E esse seminário abarca aquilo que ele vai crer. Entende? A Adventista também tem o seu seminário. E vai abarcar aquilo que eles creem. Ok? Eles creem. Então isso traz um tipo de divergência entre elas. Mas a questão é, por que uma não aceita o seminário da outra? É justamente por causa dessas questões aqui? De teologia sistemática? Hein? É por causa da pneumatologia, da paracletologia? É por causa de quê? A teologia prática não é? É por causa da teologia histórica? O que existe dentro desses seminários que não aceitam outros? Eu sou diretor do Instituto Bíblico Teológico Elohim. Se você chegar aqui, quer fazer um curso mais avançado no nosso seminário, né? Nossa instituição, e você apresentar que você fez um curso teológico e a exigência de fazer esse curso seria você ter feito um curso, eu aceito tranquilamente. Ok? Tranquilamente, porque nós estamos aqui para orientar somente. E você nos procurou porque quer estudar teologia. O meu seminário, a minha instituição, ela é interdependente. Diferente dessa aqui, ó. Dessas aqui. Ok? A diferença de seminários interdependentes, de instituições interdependentes, é porque não está ligado a nenhuma denominação. E podemos falar disso aqui e muito mais para orientar o pessoal, ok? Porque se você faz um seminário da sua própria igreja,
vai abarcar somente um tipo de assunto. E muitas vezes sabe o que acontece? Esse aqui detona esse aqui detona esse, e esses aqui detonam os adventistas e os outros. Vai sendo detonado. Em vez de a pessoa estudar teologia, algo prazeroso para a igreja, aí chega num aspecto que cada um vai querer ser o certo, a certa. Isso é importante? Isso é importante porque quem é o certo aqui? Tudo ou todos dependem de uma teologia exegética, de uma teologia bíblica. E isso, muitas das vezes, uma igreja, uma reforma protestante não faz. Não faz. Precisamos pensar, entender, raciocinar, colocar na mão do Senhor mesmo, porque essas pessoas que vão fazer teologia são irmãos, são crentes, tá bom? E estão procurando conhecimento cada vez mais. Só que as suas próprias igrejas é que determinam os seus seminários. Isso aqui entra, isso aqui não entra. E quando entra, critica. Ok? E não sabe o outro lado da moeda. Tá bom? Não sabem o outro lado da moeda. Tá? Para finalizar essa parte aqui, eu acredito que vou deixar para outra, né? Não sei. Mas deixa eu trabalhar nas questões. Então, depois eu vou explicar para vocês. Então, essas igrejas criticam cada uma. Os reformados criticam os pentecostais. As pentecostais, a reformada e as neopentecostais. As reformadas criticam o pentecostal, o neopentecostal, adventistas e outras, porque acham que são as certas. E as pentecostais criticam todas, também porque acham que ela é a certa. Tá entendendo? Só porque não aceita a pneumatologia desenvolvida como é entendida pela igreja pentecostal. Entende? E a igreja adventista também exclui as outras no sentido teológico, doutrinário, porque não entendem. Eu estou falando nesses quesitos aqui, ó, de teologia sistemática, tá, meus irmãos? De teologia sistemática. As outras detonam a igreja adventista porque elas são mortalistas, elas guardam o sábado. Gente, meu Jesus Cristo. O que tem de guardar o sábado? O que tem de defender o sábado? Entende? Devemos ter uma mente mais aberta, compreender o porquê eles fazem isso. Tá? E tem canais e canais aí de YouTube, tem também sites apologéticos que senta a ripa. Ah, é? Mas quando pega eles também, porque eles têm um tipo de ideia, nem todo mundo concorda, e aí, como é que fica? Então devemos ponderar esses tipos de situações. Devemos entender também o porquê dessas igrejas, né, não aceitam o seminário do outro. Não aceita. É monopólio? É cada um que tem a revelação. Eu digo, ninguém aqui tem o conhecimento pleno. Ninguém aqui domina toda a Bíblia. Ninguém. Ninguém. Tá? Se me disserem que tem alguém aí, então bota para me debater com ele, então. Então coloca. Eu sou assim. Não existem. Não existe. Ok? Igrejas que detêm todo o conhecimento. Tá? Porque a Bíblia é de qualquer uma delas. A Bíblia é usada na igreja reformada, pentecostal, neopentecostal, adventistas e outras. É a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Ok? A mesma Bíblia. Tá? É a mesma Bíblia. Porém, existem divergências entre essas igrejas. Vou fazer o próximo vídeo. Shalom, graças e paz. Até o próximo vídeo.